Teologia luterana, a absolvição dos pecados. O que é isto e como é que isto acontece? Quais os resultados deste processo? Bom, antes de termos o perdão dos pecados, nós precisamos nos assumir quem nós realmente somos, pecadores. Por isso que no outro vídeo, você deve ter acompanhado, que nós nos colocamos, o pastor, juntamente com a congregação, se coloca perante o altar e diz: Senhor, pequei, e aí faz a confissão de pecados. Quando termina, o pastor automaticamente retorna, virando-se para a congregação, anunciando a graça de Deus como um presente imerecido da nossa parte. Mas Deus decidiu em nos perdoar por causa daquilo que Cristo fez. Tanto é que Paulo, mais tarde, vai escrever em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E ele lembra, ainda, conforme escreve para os cristãos de Gálatas, dizendo no versículo 1 do capítulo 5, Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres, por isso continuem firmes como pessoas livres e não tornem escravos novamente, e não se tornem escravos novamente. E depois em Gálatas, ainda no final do capítulo, no versículo 22, ele vai dizer algo do tipo: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Paulo, com isso, está nos chamando a atenção e nos lembrando que não adianta alguém se esforçar para ser uma pessoa boazinha, se não tiver o perdão de Jesus, nunca vai produzir os frutos conforme a vontade de Deus e Espírito Santo. Isso é obra de Deus em nós. Então, com o perdão dos pecados, somos preenchidos pela graça de Deus, de tal modo que agora nós vamos fazer as coisas de modo diferente daquilo que nós fazíamos. Ah, pastor, mas e se eu pecar novamente? Então, venha no culto de novo e diz: Senhor, eu pequei, porque é passivo de nós sempre de novo cairmos em pecado. E sempre de novo Deus se compromete em nos perdoar e nos restaurar para dizer: bom, vá agora, estás perdoado, vá viver, cuide para não cair nos chafúrdios da lama do pecado, o qual você tem se envolvido. Fuja de tudo isso e viva conforme Deus e o Espírito Santo querem te conduzir. O perdão dos pecados é um poderoso anúncio de que Deus me ama independente do quanto eu sou pecador. E para todo o pecado tem o perdão, sim, enquanto nós estamos vivos. Depois de mortos, não adianta implorar por alguém que já faleceu. Isso é um outro assunto, mas já lembro isto aqui. E depois, com relação ao anúncio da graça de Deus, ainda nós temos a completude no culto luterano, quando a pessoa participa na ceia e recebe visivelmente o autor do perdão, o autor da graça de Deus, visível a nós por meio da ceia. Mas isso é um assunto que ainda vamos tratar. Que Deus te abençoe. Até mais.